Depois de quase um ano sem fazer esse tipo de vídeo, decidimos voltar com as recomendações de filmes em serviços de streaming e hoje eu vou fazer uma lista que eu ainda não fiz, que é a de filmes de terror na Amazon Prime Video. Eu ainda não fiz essa lista, mas eu já fiz outras listas na Amazon, já fiz lista de comédia, já fiz terror na Netflix mais de uma vez, já fiz de alguns gêneros, tanto na Netflix quanto na Amazon. Agora a gente também vai começar a trabalhar com o Disney Plus, que são as 3 mais populares aqui no Brasil. Se tiver algum outro serviço de streaming que vocês queiram lista, comenta aí embaixo também que a gente pode fazer desse serviço de streaming também. E eu gosto sempre de refazer essas listas porque a gente nunca sabe até quando um filme vai ficar na Amazon ou na Netflix. Então os filmes dessa lista podem sair a qualquer momento. Pode ser que se você estiver assistindo esse vídeo daqui 2 semanas, alguns desses filmes já tenham saído. E sobre essa lista, uma coisa que eu sempre falo, a Amazon tem um catálogo espetacular, só que o algoritmo dela é péssimo e é muito difícil achar os filmes lá dentro. Então até por isso que eu decidi fazer essa lista para tentar ajudar vocês com alguns filmes obrigatórios de terror. Não necessariamente são os melhores filmes de terror da Amazon, mas apenas filmes que eu acho que são obrigatórios para o gênero, para os fãs do gênero, e eles não estão em nenhuma ordem aqui de preferência nem nada do tipo. O primeiro filme da lista é Halloween, de 1978, tem crítica dele aqui no canal, filme do John Carpenter, com trilha sonora do John Carpenter também, uma das trilhas mais icônicas da história do cinema, e também um dos assassinos mais icônicos da história do cinema, se não o mais icônico. No meu caso, é o meu preferido, que é o Michael Myers. E eu acho que o subtítulo em português desse filme resume muito bem ele, A Noite do Terror. É justamente isso que a gente vai acompanhar aqui, e o que eu gosto muito nesse assassino, o que eu gosto muito no Michael Myers, principalmente nesse primeiro filme, é como parece que ele tá o tempo inteiro brincando com o público. Parece que ele não quer matar as vítimas de primeira, ele sempre faz o público ficar cada vez mais tenso, mais tenso, mais tenso, até o momento que ele comete o crime. Para quem gosta do subgênero de slasher, esse filme é obrigatório, meu filme favorito desse subgênero. O segundo filme da lista é um dos meus filmes favoritos desse terror recente, esse terror com uma pegada até um pouco mais independente. Eu estou falando de Corrente do Mal. É um filme que tem o seu subtexto social importante aqui, até pela premissa, por ser uma maldição sexualmente transmissível, mas o que eu mais gosto aqui é da construção do terror e do fato de a gente nunca saber quem é a pessoa que vai tentar matar a protagonista. Então a gente vê muitas vezes ela cercada de pessoas e a gente nunca sabe qual daquelas pessoas é real e qual daquelas pessoas pode tentar matá-la. Então é um filme muito bem construído em todo o seu terror, em todo o seu suspense, e acaba sendo muito tenso por causa disso também. Sem dúvida, um dos melhores filmes recentes do gênero. Quem ainda não assistiu Corrente do Mal, eu recomendo bastante. O terceiro filme da lista é O Chamado, de 1998, é a versão japonesa, a versão original, e eu sempre recomendo que vocês assistam aos filmes originais. Podem assistir o remake também, mas muitas vezes, principalmente no gênero de terror, quando Hollywood refaz um filme de outro país, na maioria das vezes o filme original é melhor, e isso acontece aqui com O Chamado também. Eu nem preciso falar muito sobre a história, eu acho que mais ou menos vocês já conhecem, então o que eu digo é, se vocês não assistiram esse filme ainda, principalmente se vocês gostam do Chamado americano e das suas sequências, eu recomendo que vocês assistam a versão japonesa, que para mim é de longe a melhor de todas elas. Aqui vai a primeira indicação dupla, então o quarto e o quinto filme são Suspiria. Como assim? Tem a versão de 1977 do Dario Argento, um filme de giallo que é uma espécie de slasher italiano que também usa muitas cores fortes, então é quase como se fosse uma fantasia de terror. E o de 2018 traz um pouco da história do original, mas modifica bastante coisa. O visual também é bem diferente aqui, que é a versão do Luca Guadagnino. Eu gosto muito das duas versões, eu acho que elas se complementam muito bem, e até o que o filme de 2018 vai fazer ao mudar pontos importantes da história,
eu acho que servem muito bem a essa mudança, porque se você vai fazer um remake, tenha algo de novo a contar, e é justamente isso que o remake tem a contar aqui. Então é uma história que envolve bruxaria, que envolve assassinatos, que a gente não entende muito bem de onde eles estão vindo, e uma protagonista meio inocente que vai tentando lidar com tudo aquilo. Isso é tudo que eu vou dizer desses filmes. Eu recomendo que vocês assistam primeiro o de 77 e depois o de 2018. Os dois valem muito a pena para quem gosta desse terror, até com uma pegada um pouco diferente. Então vamos de mais uma indicação dupla. O sexto e o sétimo filmes são dirigidos pelo Ari Aster, por isso que eu coloquei eles juntos aqui. Eu estou falando de Hereditário e Midsommar, dois filmes que compartilham alguns temas comuns. Então eles falam sobre religião, sobre misticismo e também principalmente esse foco no familiar, esse foco no pessoal. Os dois filmes lidam com o trauma e principalmente com a perda, que a perda é central nos dois, mas ao mesmo tempo eles são bem diferentes. Enquanto a gente tem em Hereditário um filme que traz um pouco daquela questão de espíritos que a gente já está acostumado a ver, mas com uma pegada bem diferente. Em Midsommar a gente já tem um filme bem diferente também, que é todo feito às claras, e é justamente assim que ele consegue construir esse folk horror, ao mesmo tempo que os dois não têm medo algum de chocar a gente visualmente. Eu gosto muito dos trabalhos da Ari Aster, eu acho que ele é um dos grandes diretores dessa nova geração, tem tudo para ter uma boa carreira pela frente. Recomendo os dois têm crítica aqui no canal. E o oitavo filme, na verdade, vai ser o oitavo e o nono, porque também vai ter mais uma indicação dupla aqui, conectada pelo estilo de terror, por esse subgênero que é o found footage, ou seja, aquela câmera encontrada, como se fosse um documentário, como se fosse alguém filmando aqueles eventos e como se tivesse encontrado aquela câmera com várias coisas horríveis depois. E aqui eu estou falando de A Bruxa de Blair, é claro que é o grande nome desse subgênero que na época aterrorizou muita gente que acreditou que aqueles eventos eram reais, quando tinha aquele grupo de estudantes indo naquela floresta para investigar aquela história sobre bruxas, e é um filme muito tenso, que ao mesmo tempo não mostra praticamente nada pra gente. E o outro filme aqui é a versão espanhola e a versão original, que é REC, também teve o seu remake depois nos Estados Unidos, se eu não me engano chama Quarentena, mas o filme que eu mais gosto é mesmo o original, que é o REC e o REC 1, porque esse filme também teve sequências onde a gente acompanha uma jornalista indo para um prédio onde está acontecendo eventos estranhos, ela fica presa lá dentro e de repente as pessoas começam a agir de forma diferente e a gente começa a entender que são infectados, pessoas que foram infectadas como se fossem zumbis, e a gente vai ver tudo também sob a ótica do cinegrafista que está junto com ela filmando todos aqueles eventos. Os dois filmes aqui são muito tensos e para quem gosta de found footage, ou vocês já assistiram a esses filmes ou vocês precisam assistir. O décimo filme aqui eu fiquei muito em dúvida entre qual colocar, se eu colocava um clássico do gênero ou se eu colocava O Segredo da Cabana, que é uma espécie de terror, mas é difícil defini-lo apenas como terror, porque ele é um daqueles filmes de terror que brinca muito com o gênero e que tira muito sarro de muitas convenções do gênero. Eu acabei decidindo não colocar O Segredo da Cabana nessa lista, apesar de eu gostar muito desse filme, pelo simples fato de que eu já comentei ele em alguma outra lista antiga aqui do canal, que eu não lembro muito bem qual foi, mas eu já falei desse filme em alguma lista, então por isso eu decidi falar de um filme novo, que é Carrie, a Estranha, de 1976, que eu também já comentei, na verdade, lá na lista de adaptações de filmes do Stephen King, e Carrie é uma das grandes adaptações do Stephen King e também um daqueles filmes que trouxe várias e várias convenções, tanto para o gênero de terror quanto para aqueles filmes adolescentes. Então aqui a gente vai ter a protagonista, que vai ter só a mãe dela que não trata ela bem, ela na escola sofre bullying, então é algo que a gente viu várias e várias vezes depois disso, e também a gente vai ver algumas convenções do terror sobrenatural. Esse filme, ele é muito bem dirigido pelo Brian De Palma, como quase todos os filmes da carreira do Brian De Palma. Ele é um mestre do cinema e ele tem uma das cenas mais icônicas do gênero de terror, que é a Carrie libertando toda a sua fúria. Outra cena também que foi referenciada várias e várias vezes no cinema depois. Então se você não viu Carrie a Estranha, assista, que provavelmente você vai conseguir pegar várias referências de outros filmes que vocês já assistiram. Então esses são os 10 filmes que eu quis recomendar hoje. Como eu disse, não são os 10 melhores filmes de terror da Amazon, ou talvez
sejam, mas não foi com essa ideia que eu fiz essa lista. Foram apenas 10 filmes que eu bati o olho ali no catálogo e falei, esses filmes são obrigatórios para todos os fãs do gênero de terror, e com uma recomendação extra aqui, que é O Segredo da Cabana. Então no total acabaram ficando até 11 filmes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aí embaixo se você já assistiu todos esses filmes, se tem algum que você não viu, se você gosta de todos esses filmes que você já assistiu, ou se tem algum outro filme de terror no catálogo da Amazon que você acha obrigatório. Comenta tudo isso aí embaixo pra gente poder trocar essa ideia, sempre, claro, numa boa. Passa no primeiro comentário fixado pra ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.